Mais do que especial aqui, porque tem coisas que nem Sigmund Freud explica. Claro que a gente se refere ao pai da psicanálise, Freud, e hoje aqui no Morning Show temos o prazerzaço de receber ele, que é uma lenda da TV brasileira, com uma baita de uma carreira que transcende os 50 anos aí de atividade, com várias novelas, várias peças de teatros marcantes, que é o grande ator, sou fã dele, Odilon Wagner, que se junta aqui a nós no Morning Show. Tudo bem, querido? Prazer demais aqui em ter a tua presença para falar um pouco da sua nova peça, né? A Última Sessão de Freud. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui falando com vocês no Morning Show. Muito obrigado ao Jovem Pan, sempre apoiando aí as atividades culturais aqui da cidade. Não poderia ser diferente, né? Essa peça é dirigida pelo Elias Andreato, né? Está de volta ao Teatro Brasileiro. De volta ao Teatro Brasileiro após 2 anos, né? A gente vai poder ver, pelo visto, a conversa entre 2 titãs ali que moldaram o pensamento da humanidade ali no século XX, Sigmund Freud e C.S. Lewis, interpretado pelo Marcelo Ayrault, né? Que vocês estão prometendo usar muito sarcasmo e ironia para debater a existência de Deus, da morte também e as relações humanas. E essa sinopse aí, quem teve a maior sacada, qual foi o momento que você se identificou com a sinopse e falou, eu preciso fazer parte desse projeto? Esse é um projeto, Marinho, muito bacana. A gente está entrando no 4º ano consecutivo da peça. A gente estreou logo após a pandemia. E tem sido um sucesso assim, nacional. Estamos retornando hoje, reestreamos hoje novamente em São Paulo. É a nossa 6ª temporada em São Paulo. O espetáculo já atingiu mais de 130 mil pessoas, já passamos das 300 apresentações, fizemos Sul, turnê nacional, Sudeste, Nordeste, e estamos novamente em caminho pelo Brasil todo. E veja como é engraçado, né? Um tema que pode parecer papo cabeça, tal, mas como interessa a todo mundo, porque a peça fala sobre... o Freud era ateu, Marinho, ateu total. E o Lewis era um ex-ateu. O Lewis é aquele autor que escreveu Crônicas de Nárnia, um cara muito conhecido, inclusive do público jovem, que escreve sobre temática, sobre o pensamento cristão, né? E o Lewis era um ex-ateu, como o Freud, mas ele se converte ao cristianismo e aí se torna um dos maiores defensores da fé cristã. O Freud, fugido do nazismo lá da Áustria, chega em Londres. Aí é o gabinete dele, né, que está sendo até mostrado para quem está vendo no vídeo aí, tem o gabinete do Freud, o cenário é um cenário lindo, cheio de peças de arte que o Freud colecionava. E aí ele chama o Lewis para conversar, porque ele quer entender como é que um cara que era ateu como ele, de repente vira assim. E a conversa é muito bem humorada, que são 2 homens inteligentes, brilhantes, e eles conversam sobre o sentido da vida, sobre a existência ou não de Deus, por que a necessidade das religiões, sexualidade é um tema bastante comum, né, no trabalho do Freud, plenitude, porque afinal de contas o Freud na peça, eu represento o Freud aos 83 anos de idade, que é o último ano de vida dele. Então todos esses temas, se você parar para pensar, quem é que não pensa, né? Não para um segundo para pensar nesses temas existenciais. E o que traz, talvez, a popularidade da peça é porque tudo isso é feito com uma linguagem muito acessível. Ela não é intelectualizada, ela não é dirigida para bolhas só dos psicólogos ou psicanalistas ou dos teólogos ou dos religiosos. Não, é para público geral. Então é muito acessível. Talvez esse seja o grande mérito da peça. Todo mundo e qualquer tipo de pessoa que vai, primeiro se encanta, porque são 2 personagens extremamente vibrantes e inteligentes e bem-humorados. E tem um nome para isso, né, Odilon, que é a atuação metódica, o method acting, né, quando você, enfim, tem que se encarnar um personagem que é muito expressivo, muito realista, ainda mais dessa importância, né, um titã da filosofia da história, né? Imagina a responsa que deve ter sido para você entrar ali nos sapatos do Freud e realmente dar voz e vazão e visão a ele, né? Eu vou com o Mano Ferreira aqui, Odilon, para a próxima pergunta. Odilon, primeiro uma honra para a gente receber você aqui. Parabéns pelo sucesso estrondoso, né? É a peça de teatro mais vista do país nesses últimos anos, né? E o que eu queria era
pedir um pouco da tua reflexão sobre o tamanho desse sucesso num contexto em que, primeiro, a peça também usa como um dos elementos dramáticos a ideia de estar ali às voltas com a Segunda Guerra, né, com o episódio da entrada do Reino Unido na Segunda Guerra, ou seja, tem uma questão da tensão do momento histórico que é vivido na peça. E hoje a gente vive um momento histórico na geopolítica bastante turbulento, que gera muita ansiedade nas pessoas, e isso para refletir sobre questões profundas da existência humana, né? Ou seja, você acha que nessas situações de turbulência, como vivemos hoje, a demanda das pessoas em buscar a arte passa por essa reflexão mais humanística, de sair das reflexões de bolha ou de algumas questões que, às vezes, algumas obras entram numa coisa muito diletante, com pouco contato com a parte mais humana. É esse o segredo do sucesso da peça, na sua visão? Olha, mano, prazer falar com você. Você tocou num ponto importantíssimo. Um dos pontos que mais tocam o público é justamente esse. Porque a gente estreou a peça logo depois da pandemia. E pandemia, além de todos os malefícios que causou, evidentemente, que ela causou, mas é uma situação de guerra, né? Os sentimentos de guerra, a gente estava enclausurado e com medo de morrer. E a peça, ela acontece em 1939, que é o dia que oficialmente começa a Segunda Guerra Mundial, porque nesse dia a Alemanha nazista invade a Polônia. A Inglaterra declara, portanto, guerra à Alemanha nazista. Os aliados entram e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Veja que inteligente, o autor coloca um encontro desses dois nomes, o dramaturgo, né, ele coloca esses dois homens se encontrando nesse dia. E ali está vendo atrás no cenário tem um rádio bonito. O rádio é importantíssimo, bem aqui atrás de onde o Freud está agora. O rádio é um elemento importantíssimo na peça, porque naquele período é ele que traz as notícias de fora. E enquanto eles estão ali discutindo religião, Deus, sexo dos anjos, né, questões filosóficas, tem uma guerra começando ali. E o rádio, através da BBC de Londres, traz as notícias. No meio da peça também passam aviões, tem bombardeios, que é exatamente o que a gente passou logo no período da pós-pandemia, quando a gente estava, aliás, até um pouco antes, quando a gente estava ensaiando a peça, começou a guerra da Ucrânia. Um país independente invadindo outro país. Então, olha como a pertinência do seu comentário, o público começa a se questionar, falando, meu Deus do céu, parece que é tudo igual, a gente está hoje aí na possibilidade, a viabilidade de uma terceira guerra mundial, porque os países não conseguem conversar, os países não conseguem dialogar, né, colocar interesses gerais em vez de interesses mesquinhos e pequenos de território, etc. e tal. Então, as pessoas realmente trazem muita reflexão nesse momento. Eu acho que isso é um dos pontos importantes da peça. Aliada ao fato de que Freud e Lewis pensam completamente diferentes, são dois homens que têm uma visão completamente diferente do mundo, debatem no espetáculo de uma forma veemente em alguns momentos, mas nunca passam da linha do respeito. E o diálogo vamos dizer, a tônica do espetáculo. Eu diria que, se fosse fazer uma definição do espetáculo, é um elogio ao diálogo. Os dois dialogam, se respeitam nas opiniões, apesar de defender cada um a sua. A gente segue aqui com um grande ator, Odilon Wagner, que segue retomando uma peça que é um sucesso estrondoso aqui no nosso Brasilzão. Vou partir para um rápido break, tá, Odilon? E para todo mundo nos assistindo, só para quem está nos ouvindo, tá? Pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta já já. A gente segue aqui com o nosso PP, Odilon, para fazer a última pergunta. Odilon, uma honra, né, estar com você aqui nesse programa para discutir e para falar sobre um tema muito fundamental, que é o Teatro Nacional, de certa forma, né? E duas figuras que eu acho fundamental, como foi bem colocado aqui várias vezes, o Freud, pai da psicanálise, e C.S. Lewis, né, que escreveu Crônicas de Nárnia. O pessoal fala que eu vivo em Nárnia, né? Então eu tenho um carinho especial
por esse autor, né? A minha pergunta faz o seguinte sentido, né? Esse texto, né, ele adveio de um livro, né, nos Estados Unidos, né? E eu queria saber se na adaptação pro roteiro do Brasil teve alguma mudança, alguma alteração, e como é que foi, né, a produção do teatro, como é que foi a sua preparação, né, para encarnar o Freud, né? Queria saber esses detalhes aqui para a gente, por favor. Maravilha. Esse espetáculo é baseado num livro escrito por um psiquiatra inglês chamado Deus em Questão. Ele era um especialista em Freud, vivia dando palestra, e aí ele coloca numa das palestras dele esse componente do pensamento freudiano, né, do Lewis, que também é um cara brilhante e tal, não sei o quê, mas que... E aí ele, na palestra, fez tanto sucesso, ele escreveu um livro. Um dramaturgo americano pega esse livrinho, que não tem diálogo entre os dois, ele só fala dos dois. E aí um vai para um caminho de ateu, continua ateu, e outro se converte. Ele pega esse texto e cria diálogos entre os dois. A inteligência de colocar esses dois homens conversando foi a do dramaturgo. Chama-se Marc Saint-Germain, o autor da peça. Peça que já foi encenada no mundo inteiro, até no Japão. Pode imaginar Freud japonês, né? Mas tem. E com muito sucesso. Porque as ideias é que contam, né, na verdade. E sim, interpretar, esse é um papel para mim, talvez um papel mais marcante da minha carreira. Agora em 2025 eu faço 55 anos de carreira. Eu nunca tive um personagem tão potente, com tantas transformações na minha vida mesmo, sabe? Porque a gente faz muitos debates no teatro com psicanalistas, toda semana a gente faz com um psicanalista e um religioso, das mais diversas correntes de ambos os lados. E nós já temos ido muito às universidades, falado com alunos, professores da psicanálise, da teologia, da filosofia, e tem sido uma experiência fascinante, porque poucas vezes um ator tem na vida uma possibilidade de ter um personagem tão potente como o Freud, né? Quantos personagens tão potentes assim no século XX, né? A gente vai encontrar ele, Gandhi, Einstein, são pouquíssimos, né? Desses grandes gênios. E o Freud ele é pop total. Você não tem ideia, as pessoas têm adoração por ele, e também tem aqueles que eu critico muito, mas ele é uma lenda, assim. As pessoas chegam no teatro com o Freud tatuado no pescoço, no peito, no braço. É impressionante. Então, como ele é muito reconhecido, o Lewis é muito famoso também, mas ele não é reconhecido fisicamente. O Freud tem até essa coisa do físico. É o personagem mais caricaturado do planeta. Você sabia disso? E eu fico me perguntando quase toda semana, Odilon Wagner, que seria muito bem-vindo se o Sigmund Freud pudesse ser ressuscitado lá em Viena para explicar alguns personagens dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo. Mas, sem dúvida alguma, você está encarnando ele super bem. Acho que melhor escolha impossível para representar um personagem tão relevante, tão titânico aí da história da filosofia e da história mundial como um todo. Obrigado demais pela presença. E o espetáculo, pessoal, é a última sessão de Freud. Abriu agora a nova temporada, né, de 4 de abril até 27 de abril. Hoje, no caso, 4 até 27 de abril. Vai estrear hoje. Estreia hoje, hein, pessoal? 4 a 27 de abril, no Teatro Frei Caneca. Vale a pena demais conferir, porque está espetacular. E não sou eu falando, é o grande público. Obrigado, Odilon. Muito obrigado, vai ser um prazer receber os teus ouvintes da Jovem Pan lá no Teatro Frei Caneca. Seguimos juntos. Obrigado, Odilon Wagner, baita de um ator aqui, engrandecendo o Morning Show dessa sexta-feira.